Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a todos que estão acompanhando o nosso programa, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e de resto a toda a programação da TV Mundo Maior. Nós estamos, neste ano de 2022, dando ênfase à obra bibliográfica de Chico Xavier, procurando falar a respeito, pelo menos das primeiras obras que foram lançadas. As primeiras obras que foram lançadas em sequência, obedecendo a um planejamento espiritual de ordem superior. E na semana passada, nós tivemos oportunidade aqui de falar sobre o livro Nosso Lar, o primeiro da série de André Luiz. O livro é de 1943, foi recebido em 1943, mas publicado pela Federação Espírita Brasileira apenas em 1944. Aliás, no ano de 1944, a editora, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, editou 3 livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. O primeiro, Cartilha da Natureza, de Casimiro Cunha, já falamos a respeito. Casimiro Cunha, um poeta de Vassouras, ele era cego e ele escreveu este livro extraordinário que foi prefaciado por Emmanuel no dia 20 de maio de 1943, Cartilha da Natureza. Em seguida, no mesmo ano, 1944, a FEB lança o livro Nosso Lar em sua primeira edição, uma obra extraordinária. E também, logo em seguida, no ano de 1944, a FEB lança Os Mensageiros, é o segundo livro da série. O livro Os Mensageiros. O prefácio é sempre de Emmanuel. Emmanuel sempre prefaciando todos os livros de André Luiz. Porque Emmanuel era o espírito guia, o espírito protetor responsável pela coordenação dessa obra mediúnica extraordinária. O prefácio de quase todos os livros que não eram de sua autoria, o prefácio é sempre de Emmanuel. Aqui mesmo no livro, por exemplo, Cartilha da Natureza, o prefácio é de Emmanuel sancionando a obra. E aqui nós temos o prefácio de Emmanuel, do livro Os Mensageiros, Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. O livro, como o livro Nosso Lar, é constituído de capítulos interessantes. Nosso Lar, 50 capítulos, Os Mensageiros, 51 capítulos. E nos falando, dando continuidade ao que André Luiz fala no livro Nosso Lar. E Nosso Lar, André Luiz fala a respeito dos diversos ministérios existentes na cidade de Nosso Lar, que é uma cidade-estado. Ela foi construída
como uma cidade-estado, a feição das antigas cidades que existiam no mundo, particularmente Espanha, Portugal. Ela foi construída no Brasil, nosso lar, no século XVI, foi construída no mundo espiritual, aqui correspondente ao nosso espaço geográfico, foi construída no século XVI como uma cidade-estado. O que era uma cidade-estado? Era uma cidade que funcionava com autonomia administrativa, autonomia econômica, autonomia política, com autonomia social. Eram cidades muradas porque temiam a invasão dos bárbaros, etc. Então eram cidades com grandes muralhas. Como em Portugal até hoje, se nós formos a Portugal, e mesmo no Brasil, em algumas cidades, na Bahia, em outros estados da região Nordeste, né? Se em Portugal nós ainda vamos nos deparar com pedaços, partes desses muros. Eram cidades muradas. Por exemplo, quando nós estivemos em Lagos, em Portugal, fomos lá, fomos fazer algumas palestras, nós tivemos oportunidade de ver pedaços dos muros. As cidades eram fechadas. Então, isso vem do grego, né? As chamadas cidades-estados, por exemplo, Esparta, Atenas, eram cidades-estado, cidades fechadas que possuem uma administração própria. E nosso lar tem um governo, o governador, tem os ministérios, tem os ministros, né? Cada ministério com 12 ministros, né? Evitando assim a centralização do poder, né? São 12 ministros em cada ministério. E aqui neste livro, os mensageiros, ele vem nos falar mais sobre o que acontece no Ministério da Comunicação. O Ministério da Comunicação, em nosso lar, como o próprio nome diz, Ministério da Comunicação, seria hoje o Ministério realmente da Comunicação, não é? É o que trata da divulgação. E nesse Ministério da Comunicação, nos diz André Luiz, são preparados também diversos medianeiros, diversos médiuns, espíritos com faculdades mediúnicas consideráveis, que vão reencarnar para trabalhar como médiuns na seara espírita, divulgando a ideia da imortalidade. Muitos deles fracassam, André Luiz conta a história aqui daqueles que, infelizmente, às vezes fracassam, não é? Como é o caso do Acelino, Otávio. São médiuns que vêm para cumprir uma determinada tarefa e se desviam. Infelizmente, somos muitos os médiuns, né? E infelizmente, se nós não vigiarmos o suficiente, nós acabamos por pegar qualquer atalho e nos comprometermos espiritualmente e comprometemos assim também a mensagem da doutrina espírita. Existem aqueles que conseguem triunfar parcialmente, e existem aqueles que conseguem cumprir a sua tarefa quase que de maneira integral. Mas são os temas que são tratados aqui, não é? Nós vemos, por exemplo, a presença de Aniceto, Ismália, são os personagens do livro, Alfredo, sua esposa, o romance de Alfredo, não é? É muito interessante este livro, mas nós gostaríamos aqui, não dá para a gente falar sobre o livro detalhadamente, mas nós vamos ver aqui o prefácio de Emmanuel, alguns trechos do prefácio de Emmanuel,
para que nós tenhamos uma ideia do conteúdo da obra. Do que se trata a obra? É uma continuação. Todos os demais livros de André Luiz, a partir de Nosso Lar, todos os demais livros de André Luiz desdobram o que André Luiz escreveu, registrou nas páginas do livro Nosso Lar. Todos. O Missionários da Luz, sobre o qual nós iremos falar oportunamente, Obreiros da Vida Eterna, e vai por aí afora. É aquela série de André Luiz extraordinária que desdobra a codificação, amplia a codificação. Emmanuel diz aqui, lendo este livro que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão, com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos. É uma preocupação sempre dos espíritos nos falarem a respeito dessa humanidade ainda existente nas dimensões espirituais mais próximas. André Luiz nos fala a respeito de diversas dimensões espirituais, seriam 7 as esferas da Terra. Inclusive, a Federação Espírita Brasileira publicou tempos atrás um livro muito interessante de autoria de Mário Frigeri, cremos que é assim que se pronuncia o seu sobrenome, Mário Frigeri, um livro intitulado As 7 Esferas da Terra. Então, com base no estudo das obras de André Luiz, esse nosso confrade fez um estudo muito interessante a partir da crosta terrestre. A crosta é o nosso planeta, sobre o qual estamos vivendo, sobre o qual pisamos. Crosta terrestre. Então, ele fala a respeito de 7 esferas. 2 esferas seriam subcrostrais, ou seja, seriam esferas existentes no interior da Terra. Abaixo da crosta, nós temos a dimensão das trevas, e mais abaixo a dimensão do abismo. Acima da crosta terrestre, nós temos essa dimensão denominada umbral, que muitos se referem ao umbral de maneira pejorativa, não é? Mas isso demonstra um grande equívoco. Muita gente confunde umbral com trevas. Temos a dimensão das trevas. A dimensão das trevas é uma dimensão subcrostal. A dimensão umbralina é supercrostal, ou seja, está acima da crosta. A dimensão umbralina abraça a Terra. Chama-se umbral. O que significa umbral? Se nós formos no dicionário e formos olhar a palavra umbral, significa passagem, porta de acesso ou portal. Por isso que se dá um nome, por exemplo, nós temos uma porta que separa a sala da cozinha, por exemplo. Aquela porta é o umbral da sala para a cozinha, ou da cozinha para a sala. É aquela porta. Essa dimensão umbralina, ela envolve toda a Terra. E segundo os estudiosos, segundo André Luiz,
e segundo Mário Frigeri, ele diz o seguinte, que essa dimensão umbralina, essa dimensão do umbral, ela se divide em 3 subdimensões. Então, além das dimensões, nós temos as subdimensões. Vamos ficar apenas com a dimensão umbralina. O Dr. Inácio Ferreira, vocês nos desculpem, o Dr. Inácio Ferreira estuda muito bem esse assunto em toda a sua obra. Em toda a sua obra, o Dr. Inácio Ferreira se dedica a estudar certos conceitos, certas colocações de André Luiz. Quais seriam essas 3 subdimensões? Nós teríamos, então, primeiro, umbral grosso. Esse chamado umbral grosso é a dimensão espiritual vizinha da Terra, na qual, vamos dizer assim, se movimenta a grande maioria daqueles que desencarnam. Umbral grosso. Ele vamos dizer, é a primeira dimensão. Depois nós temos um umbral médio, logo acima. E finalmente nós temos um umbral fino. É como se nós, num prédio, por exemplo, a gente tivesse o porão, o térreo e os demais andares. Não é? O porão, o térreo e os demais andares. Nosso lar, por exemplo, é uma cidade que foi construída no umbral fino. É uma cidade que fica numa zona umbralina. Muitos dizem assim, né? Nós falamos em nossas palestras, às vezes brincando, né? Tem muita gente que fala que quando desencarnar quer ir para nosso lar, não é? Mas não quer ir por umbral. Nós falamos assim, é impossível. É impossível, você não pode ir para nosso lar sem ir para o umbral. Porque nosso lar ainda é uma cidade umbralina. É uma cobertura, mas está no umbral. Está na cobertura lá, mas está no umbral, não é? Dali para frente, nós nada sabemos. Dali para frente, nós nada sabemos, nada conhecemos, não é? Então, a nossa Terra, a crosta terrestre, ela é constituída por 7 dimensões. E vejamos bem o que nos fala aqui ainda Emmanuel, prefaciando esta obra extraordinária de André Luiz. O homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Por exemplo, André Luiz nos revela, ele nos fala a respeito da existência da lei da gravidade, né? Esta lei que foi descoberta por Sir Isaac Newton, né? A lei de gravidade, não é? Que todos os objetos, a partir de sua massa, eles são atraídos para o centro da Terra, né? É a lei da gravidade. E é uma coisa interessante, né? Porque, embora a Terra seja redonda, levemente achatada nos polos, você já pensou? Não há quem consiga saltar da Terra, pular da Terra. Nós pulamos de uma mangueira, nós pulamos de um trampolim, nós pulamos de uma montanha, nós pulamos de qualquer lugar, mas ninguém consegue pular da Terra. A lei da gravidade nos prende. Ninguém consegue pular da Terra, saltar da Terra. E, no entanto, nós podemos dizer que nós estamos sempre na beirada de um abismo. Todos nós vivemos na beiradinha do precipício, na beirada de um abismo, que é o universo.
o cosmos, não é? Estamos ali renteando o abismo. No entanto, estamos firmes, seguros, não é? Por essa lei. Então, André Luiz nos fala a respeito dessa lei, porque o corpo espiritual, o perispírito, também tem peso. É o peso específico. Ele também tem peso. Assim como o nosso corpo tem peso, o corpo espiritual também tem peso. O corpo espiritual tem forma. O corpo espiritual, ele tem cor. O corpo espiritual tem tamanho. O corpo espiritual possui órgãos, não é? Aqui sem nenhuma ideia de separatividade, nada disso, não é? Nós estamos nos referindo ao corpo espiritual. Nós não estamos nos referindo ao espírito em si, porque o espírito em si, ele é desprovido de tudo isso. O espírito em si não tem sexo, o espírito em si não tem tamanho, o espírito em si não tem cor, o espírito em si, ele não tem forma, não é? O espírito em si é essência, é espírito. Nós estamos nos referindo a corpo espiritual. É por isso que quando nós desencarnamos, nós deixamos o corpo físico, nós não conseguimos sair volutando pelo espaço afora, não é? Nós não conseguimos sair por aí volitando ou levitando pelo espaço afora. Por quê? Porque a lei da gravidade também existe. Essas leis da física que funcionam aqui na Terra, elas funcionam também adequadamente no mundo espiritual. Essas leis da física que conhecemos aqui na Terra, leis matemáticas e determinadas outras leis que nós não vamos entrar aqui agora em pormenores, porque teríamos que fazer um estudo muito complexo e muito aprofundado. Mas essas leis da física, elas vigem também no mundo espiritual, não é? Quem está no mundo espiritual está pisando um chão firme, um terreno firme. Como nos fala André Luiz e Mário Frigeri retrata isso muito bem no livro já citado por nós, As 7 Esferas da Terra. Assim como na Terra nós temos terra firme sob os pés e céu aberto sobre a cabeça, no mundo espiritual também é assim. Nós vamos ter terra firme sobre os pés e vamos ter céu aberto sobre a cabeça. É o infinito, até que nós possamos alcançar uma condição espiritual mais transcendente. Quando nós alcançarmos uma condição espiritual mais transcendente de superação da matéria, a matéria deixará de existir para nós. Nós não vamos nem mais enxergar matéria. Nós vamos atravessar qualquer objeto material como se ele não existisse. Mas isto quando nós chegarmos numa condição espiritual mais transcendente, né? Foi assim, por exemplo, que Jesus conseguiu caminhar sobre as águas, multiplicar os pães e os peixes, transformar a água em vinho, curar células cancerosas e leprosas, etc. Bem, o nosso tempo está chegando ao seu final. Na próxima semana nós estaremos aqui. Muita paz.